Sábado, 3 de dezembro de 2022, primeira semana do Advento. Refletimos o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35 e capítulo 10, versículos 1, 6 e 8. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se dela, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Meu irmão, minha irmã, neste sábado da semana primeira do Advento, nós nos deparamos diante de Jesus, que prega o Evangelho do Reino, que cura todo tipo de doença e enfermidade. Um Jesus que tem compaixão da multidão, que está como que perdida, parece ovelhas que não têm pastor, que não são guiadas, que não são conduzidas, que não são levadas a pastagens verdejantes. A messe é grande, os trabalhadores são poucos, a multidão está aí, é enorme, precisa de mensageiros da boa notícia do reino de Deus, precisa de pastores sinceros e honestos que levem as pessoas ao Cristo Jesus, que anunciem a mensagem do reino, a mensagem transmitida aos sofredores, aos humildes, aos pobres, aos marginalizados, aos desprezados pela nossa sociedade atual. Jesus vem para curar aqueles que estão enfermos de todo tipo de doença. E a pior enfermidade do ser humano nos dias de hoje é a não aceitação do Cristo, que veio para nos anunciar o Evangelho, a boa notícia do reino de Deus. E ele chama os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Essa foi a primeira missão dos discípulos: expulsarem os espíritos maus, curar todo tipo de doença e enfermidade e anunciar o reino de Deus. E recomendou: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão procurar aqueles que estão perdidos, afastados, que talvez estejam neste momento sofrendo desprezo dos demais irmãos e irmãs. Não leveis nada para o vosso caminho, e no vosso caminho anunciai que o reino dos céus está próximo. Curem, se for possível, os doentes, ressuscitem os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. A missão nossa deve ser por convicção e não por prestígio, nem por dinheiro. A nossa missão deve ser com alegria, pois é um anúncio do reino de Deus, é um anúncio àqueles que precisam
de uma mensagem de esperança. A missão nossa é gratuita, é livre, é espontânea, é uma vocação. Somos chamados, pois a graça de Deus trabalha em cada coração e nos convida para nos tornarmos também os discípulos missionários de Cristo Jesus. E nessa missão, a única preocupação é levarmos uma palavra de conforto, de esperança. Se for possível realizar algo, realizemos. E se não, sabemos que tudo nós devemos dar gratuitamente, pois Deus nos dá a fé gratuitamente. Que possamos entender o chamado de Cristo para o anúncio do reino de Deus e que na nossa vida coloquemos em prática esta linda e maravilhosa missão. Anunciar a boa nova aos pobres, aos sofredores, aos excluídos. Que Deus abençoe você.